Aloha, sejam bem-vindos ao canal da Quântica. Sou Selva Salerno, ativista quântica, e hoje eu vou falar um pouco de arquétipo. O que é um arquétipo e qual é o arquétipo ideal para 2020? Vamos lá? Muito bem, antes da gente falar um pouco de arquétipos, vamos entender alguns conceitos da física para poder chegar a um consenso em comum, né? Por que eu estou falando de arquétipo? Será que arquétipo tem a ver com a física quântica, enfim, o que isso tem a ver? Muito bem, então, primeiramente a gente tem que entender que tudo no universo é uma onda. Sim, Selva, mas o que é uma onda? Ondas são perturbações, né, que transportam energia. Eles não transportam a matéria, eles transportam energia, né, em vários conceitos. As ondas têm algumas características, por exemplo, a amplitude, né? Uma onda, vamos falar assim, uma onda senoidal, uma onda que vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, ela tem uma amplitude. A amplitude seria o topo, tanto da crista, quanto o topo, tanto do vale, ok? Então, à medida que ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dependendo, né, da altura, né, que ela alcançar, isso é uma amplitude, é uma intensidade, ok? Ainda tem outras características do comprimento, até onde ela chega. E é interessante a gente entender que ela é inversamente proporcional à massa e à velocidade, né? Quanto mais rápida e quanto mais maçuda essa onda for, menor vai ser o seu comprimento, tá? O que isso quer dizer, Selva? Que mesmo um corpo parado, né? Ele ainda vibra. O que a gente chama na física quântica de uma onda estacionária, ok? Ou seja, matéria em si, tá? A onda ela pode ser uma onda normal, ela está num estado de onda, que ela vai, né? Ou então ela está estacionária, né? Ela está quietinha, aparentemente nula, mas é aparentemente, tá? Tudo no universo vibra, ok? E dependendo, né, dessa amplitude, dependendo do número de revoluções, ou seja, dependendo do número de sobe e desces, né, a gente chega, num determinado tempo, a gente chega numa frequência. Para vocês entenderem melhor, é como se a frequência fosse um endereço. Por exemplo, quando você vai sintonizar uma rádio rock, ou Alfa FM, ou qualquer outro tipo de frequência, é o endereço aonde ela se encontra, né? É o número de oscilações que ela produz num determinado período, num determinado tempo, ok? Mas, Selva, por que você está explicando tudo isso? Pois bem, segundo Carl Jung, que é o pai, né, da psicologia analítica, e foi ele quem cunhou pela primeira vez a palavra arquétipo. O arquétipo, ele produz em nós e no inconsciente coletivo, ele chamou isso de inconsciente coletivo, ou seja, a nossa bagagem cultural, a nossa bagagem existencial, à medida que nós somos ou estamos ou vivemos num local, a gente vai tendo crenças, a gente vai emanando pensamentos que vão se solidificando de acordo com um determinado objeto. Por exemplo, quando a gente fala do arquétipo da águia, a gente está falando do arquétipo de um animal que é um animal feroz, um animal forte, é um animal determinado, né? Que ele passa por uma série de coisas durante a sua existência que denotam que é um guerreiro, um predador, um guerreiro. Então, isso fica no nosso inconsciente. Quando a gente vê uma águia,
a gente já sabe, a gente tem um certo respeito, até um certo temor por esse animal, por ele ser tudo isso que ele representa, tanto pelo que é como animal, quanto por tudo aquilo que ele conquistou. Tanto é que os Estados Unidos, né, o animal de poder dos Estados Unidos é a própria águia. Então é isso que é um arquétipo. Um arquétipo é aquilo que emana uma certa ideia, uma certa até crença, tá? Mas no fundo emana uma certa energia, ok? Então por que você está falando isso de energia? Porque o nosso pensamento é energia. Tudo que nós pensamos é referente a alguma pessoa, tudo que nós pensamos é referente a algum objeto, algum lugar, tudo isso vai tomando uma forma no inconsciente coletivo, que atinge a nossa psique, né? Exemplo disso, as cores. Nós temos a psicodinâmica das cores, né? As cores, elas têm, segundo estudos da neurociência, são atribuídos certos comportamentos de acordo com o local onde nós estamos e a cor que é predominante nele, ok? Então as cores também são arquétipos. E o que isso tem a ver com a física quântica? Bem, se é pensamento, é onda, e se é pensamento, está dentro do observador. E tudo o que é observado pelo observador atinge um determinado estado, seja de onda ou seja de partícula. Ok, então vocês já entenderam o que é onda e no que ele se relaciona com a nossa psique, porque a nossa psique conversa com o mundo quântico. Até aí eu acho que está explicado. Pois bem, Selva, e agora? Qual que é o arquétipo de 2020? Eu vou falar agora de uma que para mim é uma ciência, mas ela é tida como uma pseudociência, que é a astrologia. Na imagem que vocês estão vendo aí, é uma imagem do nosso sistema solar, ok? O nosso sistema solar, assim como tudo no universo, se movimenta, porque onde há movimento, há vida, ok? Isso é uma lei, né? Na verdade, assim, é a lei que nos dá a vida, que dá a vida a tudo, ao universo, às suas galáxias, aos seus sistemas solares, aos seus planetas, às suas estrelas, enfim. Tudo que está no sistema solar e tudo que está no universo, ele se movimenta o tempo inteiro. Por exemplo, a nossa galáxia, ela se movimenta de forma diferenciada, né? De acordo com a sua estrutura, mas ela tem uma movimentação. E o mesmo acontece com o nosso sistema solar. O nosso sistema solar é um ente, é um ser. Como vocês podem estar vendo aí, ele também anda e ele também tem uma vida útil, assim como nós, assim como tudo no universo, tá? O arquétipo deste ano não é nada mais e nada menos do que representado pelo nosso Sol. O nosso Sol, aquele que traz a vida, aquele que media, né, o espectro vermelho e o espectro verde, que na psicodinâmica das cores são tidos como a matéria e a imatéria, né? Ou a matéria e a energia, ou a matéria e o espírito, como vocês queiram chamar. A cor, o espectro de cor amarelo, que representa o Sol, que na verdade ele não é amarelo, mas ele chega para nós como uma luz amarelada, né? Como um espectro amarelo de cor. Ele, para nós, representa a vida. Sem o nosso Sol, a gente não estaria aqui. Eu não estaria aqui conversando com você, você não estaria aí me ouvindo ou fazendo algum outro tipo de tarefas. Não teríamos animais, não teríamos vida, nenhum tipo de vida. O Sol, ele é responsável pela vida. O Sol é quem traz a providência em todas as suas fases, né? A providência existencial, a providência, né? Digamos assim, o cultivo, né? Traz a riqueza, traz
a vida em todos os sentidos. Então, segundo a astrologia, este ano é o ano do Sol, né? O nosso regente. A partir do dia 20 de março, nós estamos entrando, né, na regência desse Sol, acompanhado por outros planetas também, mas não vem ao caso, não vou falar deles não. E nada mais, nada menos, esses planetas, assim como a Terra, digamos, são os membros, né, principais, os órgãos deste sistema solar. Bem, Selva, e então o que eu faço com esse Sol? Como é que eu uso esse Sol? Use e abuse no formato de imagem, no formato de cores, espectros de cores, como o amarelo, o dourado, né? O Sol, ele resplandece energia, né? Ele resplandece riqueza, ele traz a paz, ok? Mas lembrando que onde tem muita luz também tem muita sombra, ok? Se a gente de um lado tem a luz, do outro nós temos a sombra. Mas não é disso que eu vou falar nesse vídeo, talvez num outro vídeo eu fale. Lembrando que toda e qualquer sombra, em qualquer que seja o sentido, se for no caso o sentido espiritual, é uma maneira da gente aprender e a gente experimentar, ok? Tanto a Matrix, quanto as sombras, quanto qualquer coisa que nós experimentamos, é aquilo que nós devemos fazer, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para experimentar todas as situações. Então, aproveitem esse ano solar, este ano de colheita, e façam um bom uso desses últimos meses, janeiro, fevereiro e março até o dia 20, semeando, plantando o bem, para que vocês colham, obviamente, bons frutos, certo? Bem, na prática, vocês podem usar essa imagem no seu computador, no seu celular, num quadro na sua casa, representado, por exemplo, eu sei que não é esse arquétipo, né? Eu gosto muito de coruja, eu ganhei essa coruja da Jaqueline, né? De uma fã, que eu gosto muito da Jaque. Beijo, Jaque. Gratidão, ela me deu tanto uma dourada quanto uma prateada. Vocês podem representar também por meio de cores, né? Mas enfim, espero que tenham gostado deste vídeo. Usem e abusem dessa manifestação que é o Sol na vida de vocês, para colher tudo aquilo que vocês têm plantado durante estes anos, né? Esses anos que se passaram, certo? Bem, gente, eu volto na semana que vem com mais um vídeo. Um super beijo, aloha e um ótimo ano de 2020 para todos. A gente se vê. Até lá!